Passam agora 18 minutos das 4 da tarde. Vamos agora ter o espaço de análise à pandemia da Covid-19 com o professor Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, no habitual espaço de análise aqui na Boa Nova, sempre à quinta-feira. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Damos agora início ao espaço de análise aqui na Rádio Boa Nova. Todas as semanas olhamos para a pandemia no nosso país, na região e também no concelho de Oliveira do Hospital. Todas as quintas-feiras com a colaboração do professor Carlos Antunes, professor investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que já está connosco. Professor, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigada pela sua colaboração com a Boa Nova. Seja bem-vindo a mais um espaço. Boa tarde, Liliana. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado. Muito obrigada então por estar connosco. Professor, vamos de novo olhar para o evoluir da pandemia no nosso país, na região e também no nosso concelho. De relembrar que o professor Carlos Antunes é natural do concelho de Oliveira do Hospital, com família e ligações mais próximas à freguesia da Bobadela. Professor Carlos Antunes, hoje no nosso país temos registro de mais 87 mortos, 4.320 novos casos de Covid-19. Olhando então para o evoluir de toda esta pandemia, que análise é que lhe é permitida fazer diante dos mais recentes números divulgados hoje? Os números vêm em conformidade com a tendência que temos vindo a verificar. Portanto, a diminuição da incidência do número de casos diários está-se a dar a um ritmo muito lento. E de forma diferente, região para região. Constatamos que a região centro e Lisboa e Val do Tejo estão a subir de casos, enquanto que na região norte estão a diminuir, o Alentejo também está a subir. Portanto, há aqui uma diferença das taxas de transmissão nas várias regiões. Contudo, em termos de média, de balanço médio, dá-nos de facto uma diminuição da tendência a nível nacional, mas a um ritmo lento. Em termos de óbitos, já tínhamos de facto constatado e tinha sido alvo de alguma preocupação, o que nos levou a alguma pesquisa para tentar compreender porque é que desde o início de dezembro estaríamos a aumentar o número de óbitos, embora a um ritmo também lento, não muito significativo, porque era contrário àquilo que era esperado, dado que o pico da incidência já tinha ocorrido há mais de um mês e, portanto, os óbitos já deviam ter respondido a esse pico e, portanto, tivemos a fazer uma análise mais detalhada dos números dos óbitos por região, a incidência por região e, portanto, descobrimos que, de facto, há duas regiões, que é Lisboa e Val do Tejo e o centro, que estão a contribuir positivamente para o aumento dos óbitos, ao passo que o norte está a contribuir de forma negativa, ou seja, a diminuição de óbitos. Mas o balanço, em termos médios, portanto, o que nós temos é, em termos de norte, houve uma diminuição de 5 óbitos, em termos médios. Lisboa e Val do Tejo contribuem com 9, centro contribui com 7, portanto, fazendo, digamos, a soma destes, deve haver, dá-nos, de facto, um aumento de 11 óbitos em termos médios, que corresponde exatamente àquilo que, em termos nacionais, nós verificamos. Ou seja, as três grandes regiões, o Norte, o Centro e Lisboa e Val do Tejo, são as que contribuem com mais óbitos e, portanto, digamos, o resultado deste aumento de óbitos tinha que vir daí do balanço das três regiões. Deve-se olhar com alguma preocupação, nomeadamente a questão da região centro, já que estamos a falar e que nos interessa em particular. Exatamente. A região centro é aquela que, de facto, tem um aumento de incidência desde início de final de novembro, princípios de dezembro, e os óbitos também responderam com um aumento, embora de 10 para 18 em termos médios, diários, e isso deve ser olhado com alguma cautela e alguma preocupação, não é?
Exatamente, portanto, o professor ainda retomando a situação no país e também na região centro, mas olhando para o número de novos casos, ainda na semana passada o professor Carlos Antunes dizia que o ideal era chegarmos ali à altura do Natal com 1000, na ordem dos 1000 novos casos por dia. Isso não deverá acontecer? Não, estamos longe, muito longe. Muito longe. Nós estamos, em termos médios, com 3.700 casos, contágios. Em termos de casos notificados e diagnosticados, estamos com 3.900. Portanto, atualmente estamos a diagnosticar mais do que o número de contágios que está a ocorrer, o que é bom, porque obviamente isso revela que estamos a controlar, mas a diminuição de contágios está-se a fazer uma taxa muito lenta, menos 0,1,3% por dia, o que quer dizer que temos uma diminuição, uma redução a metade de casos em 52 dias, portanto levaríamos 52 dias para reduzir a metade. E, portanto, a tendência que tenho agora definida é que nós chegaremos às vésperas de Natal acima dos 3.000 casos. Portanto, as pessoas têm que ter muito cuidado, não relaxar nas medidas agora nesta quadra festiva. O professor Carlos Antunes tem acompanhado também de forma próxima a situação no Concelho de Oliveira do Hospital. Soubemos na última atualização pelo município de que estavam ativos 93 casos, isto a 15 de dezembro. Também nos dizia o Presidente da Câmara que nos últimos 14 dias tinham sido identificados 120 casos, sendo que em apenas 3 dias 50 casos. Já nos disse que, e disse-nos a semana passada que se previa ou que os números da semana anterior poderiam duplicar em apenas 10 dias. Professor, caminhamos para essa situação. O caso está a ficar muito grave no nosso concelho. Estamos a aumentar o número de casos de forma galopante, portanto ainda estamos a um ritmo na ordem dos 7% ao dia, portanto com um período de duplicação 10, 12 dias, portanto ainda não saímos dessa zona. Portanto, essa notícia dos últimos 3 dias, até ontem, de 50 casos, de facto mostra o aumento exponencial, portanto com uma taxa de 6, 7%, isso significa que o RT, o índice de reprodução da infecção, estará na ordem de 1,2 e, portanto, é muito elevado. Foi o valor que nós tivemos mais alto em termos nacionais nesta segunda vaga, só para ter um termo de comparação. O cálculo sobre esses 120 que ontem foram reportados dos últimos 14 dias indica que o índice de risco é de 623. Portanto, 623, estamos entre o intervalo de 480 e 960, que é o intervalo que classifica um concelho em nível muito elevado, laranja. Portanto, já tinha dito isso na semana passada e, portanto, confirma-se que temos 120 casos, então já estamos, de facto, no nível laranja. O risco é que, como ainda não está oficialmente definido esse nível, a propagação continua-se a fazer a um ritmo muito elevado, sem que as medidas sejam compatíveis e proporcionais ao nível de risco que efetivamente temos. E, portanto, isso vai agravar ainda mais a situação. Ou seja, o que eu estimo é que no dia 14, quando foi publicado o mapa de risco dos municípios, reafirmando o nível amarelo, o nível elevado de risco para Oliveira do Hospital, já estaríamos, não nesse dia, mas no dia seguinte, o Oliveira do Hospital estaria a entrar no nível laranja. Ou seja, este modelo de revisão, que agora é semanal, porque inicialmente até era quinzenal, tem algum inconveniente, que é este de os municípios mudam de nível rapidamente e a atualização do mapa é tardia, fazendo com que as medidas a aplicar para cada proporcionais ao risco acabam por ser aplicadas de uma forma tardia. Teria sido preferível, o país não optou por essa estratégia, teria sido preferível à semelhança do que o Centro Europeu de Controlo de Doenças faz, que utiliza 2 indicadores, portanto não utiliza só a incidência acumulada, mas também eles utilizam a positividade, que é a taxa de positivos
por novos casos, mas podíamos ter utilizado, que aquilo foi recomendado pela Comissão que trabalhou nos mapas de risco, podíamos ter estado a trabalhar com 2 indicadores, que era a incidência mais a taxa, esta taxa que vos falo de 7%, se nós combinássemos esses indicadores, essa análise de risco dava-nos uma evolução mais rápida, mais realista da evolução de risco, e acho que também há um erro que o país comete, que é fazer esta mudança de nível de risco não de forma imediata, mas de forma temporal. Retardada, não é? 15 dias. Ou seja, nós... Professor, deixe-me ver se eu percebo. Agora, quando for feita a avaliação amanhã, vai ser com base nos números que foram divulgados na segunda-feira por Conselho, o que quer dizer que os números atuais só entrarão em avaliação já na semana do Natal. Não, deixa-me... Aquilo que eu entendo, porque obviamente há aqui alguma informação que nos escapa, portanto, o mapa de risco foi atualizado dia 14. E ele reporta, portanto, se é dia 14, reporta os dados, casos acumulados até dia 13, ok? Dos últimos 14 dias. Portanto, a próxima avaliação será feita no dia 21. Portanto, haverá novo mapa dia 21 de risco dos concelhos. E deve reportar ao número de casos acumulados até dia 20. Ora, se nós já temos 120 casos acumulados, portanto, evidentemente, no dia 20, iremos ter mais casos acumulados do que 120, porque o ritmo de aumento está significativo. Como já estamos atualmente com 120 casos, já estamos com 623 casos acumulados dos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, portanto, já estamos no nível laranja. O que eu digo é que, com os valores atuais, mesmo sem evolução até domingo, Oliveira será classificado na segunda-feira com nível laranja de muito elevado. E prevejo, se essa continuação de evolução se mantiver, prevejo que na próxima semana possa, inclusive, subir ainda de nível em termos reais para o nível vermelho. Portanto, ou seja, se esta taxa se mantiver, é provável que no dia 24 possamos ter mais de 200 casos acumulados, o que será em termos de ativos talvez o que eu prevejo 150, 160, e isso já nos posiciona acima do limiar de 960 casos acumulados por 100 mil habitantes, que é o limite a partir do qual deixa de ser laranja e passa a ser vermelho. Resumindo, o que eu prevejo é que segunda-feira, dia 21, seja revisto o mapa e atribua ao Oliveira Hospital nível muito elevado laranja, com as restrições que vocês conhecem de mobilidade e de atividade económica, e na semana seguinte, depois do Natal, se houver nova revisão e se esta taxa se mantiver, se esta progressão de aumento se mantiver, muito provavelmente, digo provavelmente porque obviamente pode haver uma evolução positiva contrária àquilo que eu estou a olhar, muito provavelmente possa também Oliveira ser elevado a nível de extremamente elevado, que é vermelho. Muito bem. Isso é no seguimento a esta preocupação que nos tem acompanhado nesta última semana. Portanto, as pessoas devem ser o mais cautelosas do que aquilo que já têm sido até agora. Professores, e só para finalizarmos então este nosso espaço, amanhã vai ser avaliada a situação também do país relativamente às medidas para o Natal. Acredita que vão surgir novas medidas para os próximos dias, nomeadamente no que respeita também à comemoração desta quadra? Novas medidas, talvez, eu acho que não vão ocorrer, serão as mesmas. Há aqui uma incógnita, uma questão de não termos a certeza se aquelas alívio de medidas que foram anunciadas pelo Ministro há 15 dias atrás, se ele vai manter esse alívio de medidas para 24 e 25 e para dia 31, ou se vai simplesmente suprimir e não vai dar esse alívio de medida. Portanto, há esta incerteza. O que nós sabemos é que o novo decreto do estado de emergência do próprio Presidente inclui agora algo que não incluía antes, que é as sanções, não é? Para quem não cumprir
para quem não cumprir a regra. As regras. Mas de mais medidas, eu não vejo sinais de que seja tomada alguma decisão nesse sentido, de agravar as medidas. Poderá dar um passo atrás e aquilo que anunciou há 15 dias atrás, retirar e continuarmos no regime em que estamos, em função dos níveis de risco de cada concelho. Que seria o melhor para evitar a tal terceira vaga? Isso do ponto de vista epidemiológico, sem dúvida. Mantendo a restrição dos contactos, temos certamente a certeza de que isso seria positivo. Deixo só aqui uma nota final para que as pessoas tenham a noção do que é o agravamento do nível de risco do concelho de Oliveira Hospital. Para passar a laranja, é que a mobilidade, a deslocação entre municípios passa a ser proibida, não é? Exatamente. Ou seja, as pessoas que querem visitar como eu a família a partir de segunda-feira, se verificar aquilo que eu acho que vai acontecer, passar para a laranja, a partir de segunda-feira nós, que vivemos fora do concelho, deixaremos de poder visitar a família ou visitar o concelho nesse período de Natal. Exatamente. Professor, só mais uma notinha final. Hoje a Ministra da Saúde apontou para 27 de dezembro, ou entre 27 a 29, o início da vacinação. Podemos estar a ver a luz ao fundo do túnel. Poderá ser então um final de ano com alguma esperança para todos os portugueses? A notícia em si e esse acontecimento, se vier a ocorrer, porque eu acho que é a nível europeu, a própria Presidente da Comissão Europeia referiu isso já na comunicação social e, portanto, tudo indica. Nesse sentido, é uma boa notícia, sim, mas temos que gerir um bocadinho as expectativas, porque sabemos que as vacinas que vão as primeiras a chegar têm 2 doses. No mínimo, temos que esperar entre a primeira e a segunda dose 3 semanas, portanto, 3 semanas a um mês, não sei se há alguma de 15 dias. E o que é expectável é que a imunidade que se vai obter com as vacinas é só depois da segunda dose, não é? E, portanto, nós não vamos começar a ter pessoas imunizadas já no final do ano. As pessoas que levam as primeiras doses de vacina só que começarão a ficar imunes lá para o final de janeiro. Portanto, só para o final de janeiro é que nós começamos a ver, de facto, pessoas já, digamos, com capacidade de resistir à infecção e de não contrair a doença. Essa é a nossa esperança e esperemos que isso aconteça. Mas é necessário gerir as expectativas e para as pessoas sem qualquer nível de risco em termos de saúde, patologias e com idades inferiores a 60 anos, sabemos que as vacinas só chegarão lá para o meio do ano 2021. Muito bem, professor, muito obrigada pela sua colaboração em mais um espaço aqui na Boa Nova, continuação de um bom trabalho. Nós agendaremos um novo espaço para a semana, logo veremos, até porque de hoje a uma semana estamos exatamente na véspera de Natal. Muito obrigada pela sua análise, é sempre um contributo muito importante para nós. Obrigado, boa tarde a todos e desejo um bom Natal para quem não nos ouvir na próxima semana, um bom Natal para todos e um bom fim de semana. Muito obrigada, professor Carlos Antunes, professor investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que então semanalmente tem connosco este espaço de análise, este espaço de opinião relativamente então àquilo que é